Boa noite, gente. Bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês, pelo prestígio de vocês. Eu vou fazer só uma breve introdução antes de passar a palavra para a Eudênia, que é a museóloga da Universidade Federal de Alagoas, que veio trazer um pouquinho para a gente dessa experiência dela e das atividades que ela desenvolveu aqui na UFOB durante essa semana. Nós contamos com o auxílio de cerca de 15 estudantes durante todo o trabalho de reorganização do espaço que é o Centro de Memória, que possivelmente vai trocar de nome, mas ainda não está bem definido. E Eudênia, assim como eu, é resultado de uma universidade no interior. Nós éramos da Universidade Federal de Sergipe, Eudênia era do curso de Museologia, eu do curso de Arqueologia, nós entramos juntas em 2008, no mesmo ano, né? E como era uma universidade no interior, nós não fazíamos parte do campus sede, nós tivemos uma série de questões que muitos de vocês sentem também pelo fato de ter uma universidade sendo implantada aqui em Barreiras. Nós tivemos uma realidade bem parecida com a de vocês, tanto de um colégio provisório até depois ter uma sede própria e por aí vai. Então a Eudênia vai trazer um pouquinho dessas reflexões patrimoniais. A cidade que nós estudávamos é uma cidade tombada pelo IFAM, um pouquinho do papel da museologia e de como a museologia é uma coisa muito maior do que a gente imagina, como tem muito preconceito envolvido, assim como a arqueologia. A gente só está terminando de organizar as fotografias das atividades que nós fizemos durante a semana. Como o Eudênia vai falar para vocês, a gente trabalhou de segunda até hoje, mais ou menos cerca de 15 horas por dia. A gente chegava aqui em torno de 9 da manhã e saía 10h30 da noite, com o pessoal da biblioteca botando a gente para fora. Que é justamente para poder dar conta de organizar esse espaço. Os estudantes foram essenciais para a organização disso tudo, para a realização desse trabalho, e ela vai mostrar um pouquinho do que foi feito. Como o Lucas, o Yuri, a Alessandra. Depois eu não vou falar o nome de todo mundo, que senão passa vexando. Passo aqui a palavra para a Eudênia. Muito obrigada. Bom, gente, eu queria começar essa noite primeiro agradecendo a Fernanda ao convite da escravidão que ela me fez essa semana. Mas, assim, falar do privilégio de encontrar um acervo importante como o que nós tratamos e conseguir concluir um trabalho exaustivo dentro de uma semana, né? Meu agradecimento imenso aos estudantes daqui, aos que nos acompanharam durante esses dias, né? Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, então eu não vou arriscar. Vou lembrar de Lucas eternamente, vocês já sabem por quê. E foi essencial, verdade, Lucas. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a área da museologia, casando com esse acervo. Eu vim com um pensamento de uma palestra e durante essa semana a gente vai encontrando tantas realidades, tantos museus, tantas reinvenções de acervos museológicos que você vai se adaptando às situações. Quem entrou na sala do possível centro de memória na segunda e entrou hoje, a gente encontra um acervo completamente revitalizado, revisto, né, com a guarda correta, e isso graças aos estudantes daqui. Eu coloquei como tema, como tema, revisitando o passado, olhando para o futuro, gestão responsável de acervos museológicos da UFOB. E me perdoem se eu trocar o UFOB com o UFAL, porque como a UFAL é minha casa, eu sempre faço essa confusão. Como Fernanda disse, eu sou sergipana, nós viemos da mesma universidade, né, da Universidade Federal de Sergipe, do campus Laranjeiras. Eu acho que é ainda mais problemático do que vocês, do que a situação que hoje está aqui, porque a gente foi estudar também, como a maioria de vocês, no CAIC, com todos os problemas, sem laboratório, e a gente vem de uma leva que deu muito certo. Eu estava refletindo esses dias sobre o ser e sobre estar. Então, cada dia eu tenho certeza que eu sou museóloga, né? Pelo respeito que eu tenho à minha profissão, pela paixão que eu tenho por minha profissão. Então, esse ser sempre fez uma diferença na hora das minhas produções, na hora do meu trabalho. Quando eu boto gestão responsável de acervos museológicos da UFOB, porque a todo tempo a gente vem conversando essa semana sobre a responsabilidade de uma gestão de acervo, né? Sobre pensar corretamente essa gestão de acervo. E aí, vocês podem se questionar, e eu venho com questionamento logo em seguida. Pode passar?
eu trago algumas inquietações para vocês, né? Eu já me questionei isso e tenho minhas respostas. A semana passada, numa conversa com um engenheiro que vem de outra área completamente diferente, me fez a proposta de fazer um museu no Instituto Federal de Alagoas, no IFAL. E a primeira coisa que ele me pergunta é assim... Eita! Pronto. A primeira coisa que ele me pergunta é o seguinte: existe museu de tudo? E aí eu pergunto a vocês, existe museu de tudo? E façam um segundo questionamento: pode existir tudo em um museu? Em um acervo museológico? E aí essas questões vão ser respondidas ao longo da nossa fala. Quando eu falo e pergunto sobre existe museu de tudo, existe sim. Existe museu de tudo. Existe museu do amanhã, existe museu do ontem, existe museu, e aí eu trouxe para vocês uma inquietação, existe o museu do cocô, existe museus de tudo o que vocês imaginarem. Museu do sexo, museu do pênis, museu do holocausto, que eu trago logo em seguida. Não consegui baixar, gente, desculpe. Eu tentei baixar e eu acho que a imagem era fechada, eu não consegui. Então existe sim museu de tudo, mas esse museu de tudo não pode receber tudo. Esse é um questionamento que a gente vem fazendo e escutando durante toda essa semana. Nós pegamos um acervo, né, gigantesco, mas que tinha tudo. E que nem tudo se encaixa na tipologia do pensamento de um acervo de memória da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né? Então, esse pensar a gestão do que receber nesse museu e do que expor, do que comunicar dessas coleções, faz parte do pensar a gestão. O que é museu? Né? O ICOM, que é o Conselho Internacional de Museologia, define em 2007, essa definição vem em 34, Gustavo Barroso pensa em uma definição de museu. E no Museu Histórico Nacional ele cria o primeiro curso de museologia, que na verdade não era um curso superior, era um curso técnico, e ele começa a entender que ele precisa de profissionais para tratar acervos museológicos. E desses profissionais, muitos chegaram na década de 70, todos somente provisionados. E ao longo dos anos, essa definição do que é museu vem mudando. Todas as vezes que tem um encontro grande, um marco grande dentro da área da museologia, esse pensar museu, pensar acervo, vem mudando. Então, segundo o ICOM, que foi na Convenção de Viena em 2007, museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, que eu questiono eternamente. Na minha visão, o museu tem que ter, sim, fins lucrativos. Ele tem que autossustentar através das suas ações, através das suas produções, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, e aberto ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite. Quem esteve comigo essa semana consegue perceber completamente que essa definição de museu, essa definição de acervo museológico, é exatamente isso que a gente fez durante esses 5 dias. Eu tinha deixado escrito no primeiro pensamento de falar sobre a história dos museus, e aí eu queria fazer uma coisa linear e hoje desisti e deixei esse trecho, que é de Cristina Bruno. É uma museóloga com grande produção e que pensa a museologia com uma vertente de museologia social. E aí ela questiona o papel dos nossos museus universitários. Eu venho de um museu universitário, que é do Museu da UFAL, Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore, que completou 43 anos, domingo passado, e que vem, assim como a maioria dos museus universitários do país, com uma série de dificuldades, porque a gente está num espaço micro dentro do macro, né? Sempre se pensou a educação somente com a educação formal. Esse pensamento de que os
que os museus também e as coleções também são espaços de educação, é uma discussão mais recente. Então, Cristina Bruno traz um trecho de um texto dela, dizendo que a história dos museus, de uma forma geral, ou pelo menos como uma bibliografia referencial tem evidenciado, que a gente tem uma gama de pesquisadores na área da museologia, que pode ser reconhecida como a consequência de momentos de mudança e de ruptura. E esses momentos de mudança e de ruptura são os momentos que fazem diferença na criação de espaços como a UFOB está criando aqui, né? Você pensar que você tem um espaço de memória, de guarda de memória, e essa guarda de memória não é só de contemplação, ela também está ligada à pesquisa, ela está ligada à comunicação, é sim um marco dentro da história da UFOB e dentro do contexto da UFOB como um todo. Desculpe. De mudança de ruptura em relação, por um lado, à suspensão de paradigmas referentes ao estudo da cultura material e, por outro, a identificação das possibilidades de inserção social nas ações museológicas. Essa é uma discussão muito... ela vem desde a década de 80, que entende que os acervos museológicos necessitam conversar sempre com sua comunidade. Ter um espaço, e esse é o pensamento, a gente conversou muito, né, Fernanda, essa semana, esse é o pensamento dessa sequência, porque o Centro de Memória vem sendo pensado há um tempo, mas esse pensar de abrir para a comunidade, ser um espaço de pesquisa e ser um espaço de comunicação, recente e esbarra com uma série de questões. Nessa perspectiva, é possível considerar que os museus, desde o século XVIII, deram início ao estabelecimento de um modelo institucional hegemônico, e é por isso que eu grifei, né? A gente tem, eu coloco antes ainda, você tem desde o século XVI, XVII, a criação dos museus como gabinetes de curiosidade. E mesmo que esses gabinetes, ao longo do século XX, se tornam espaços de comunicação, se tornam espaços que abrangem a comunidade, até hoje eles continuam engessados, né? Quando a gente faz um diferencial dentro das instituições museológicas, ou você é bem visto ou você é odiado pelo resto dos dias, né? Quando você consegue trazer para dentro do seu museu o público que está à margem, quando você consegue expor no seu acervo, quando você consegue deixar o seu acervo acessível a todos os públicos, ou a maioria, esse não é o modelo de instituição que o Brasil está acostumado a encontrar. Nós fizemos agora, muito recente, a gente começou há um ano já um cineclube no museu. Geralmente é todas as últimas quintas-feiras do mês, hoje teve uma. E o mês passado nós apresentamos um vídeo documentário sobre uma travesti lá de Alagoas. E nunca tivemos um público tão grande, né? O documentário é muito bacana e a discussão que gerou em torno disso e o que nós ouvimos do museu está aberto para o público vizinho dele, que é um espaço que geralmente intimida, né? A gente encontra os museus, é um espaço que não lhe deixa confortável. Primeiro que a primeira coisa que eles dizem assim, não toque nada. Aí você bota a mão para trás, não pode fotografar. Você só veja, mas não questione. Então, quando a gente consegue quebrar algumas coisas desse tipo, para mim, na minha profissão, é uma vitória enorme, né? Que vem uma sequência de reproduções organizada a partir do entrelaçamento e dependência entre um edifício, as ações técnicas e científicas de pesquisa, né? Essas ações de diferentes campos de conhecimento. Então, o museu não é feito de museólogo, o museu não é feito de pedagogo, o museu é feito de tudo. A gente não consegue trabalhar, eu enquanto museóloga, eu não consigo trabalhar se eu não tiver as outras áreas para me auxiliar. Por exemplo, eu não compreendo sobre arqueologia.
eu sei tratar o acervo, mas eu não sei, então eu preciso da presença de um arqueólogo para me ajudar a compreender o que é aquele acervo. Hoje eu visitei o Museu de História Natural, aqui. Museu de Ciências do Cerrado. O Museu de Ciências do Cerrado aqui. E eu fiz uma série de questionamentos à pessoa que me atendeu, porque é uma área que eu desconheço. Eu conheço o expor, mas eu não conheço as especificidades que o museu apresenta. Salvaguarda, que é justamente isso que a gente fez aqui essa semana: conservação, documentação e armazenamento, né? Comunicação, que exposição, ações educativas. A gente estava falando essa semana da importância desse espaço. E quando se pensou esse espaço do Centro de Memória daqui, pensou em um espaço que tenha um espaço expositivo, e o pensamento é o seguinte, que dentro desse espaço expositivo se receba várias exposições, pequenas exposições temporárias, que seja ou de empréstimo para o Centro de Memória, para pesquisa, ou que seja adquirida por esse centro, mas que essas exposições sejam rotativas, para que todas as vezes que vocês passem, ou que as escolas venham, ou que um público externo venha, tenha uma novidade, porque não tem coisa mais chata do que a gente viaja para Barreiras hoje, aí visita o museu hoje. Aí você viaja para Barreiras no 2018 e você encontra a mesma exposição. Você nem quer entrar mais, a não ser que o museu seja interativo, que ele tenha um espaço que lhe prenda. Senão, você não quer mais ver a mesma exposição. Então, esse pensar da rotatividade. Tanto você cria um público, você cria a necessidade e o costume desse público visitar esse espaço e ter novas descobertas, como você, ao longo do ano, você consegue o papel final do museu, que é comunicar. Então, você consegue, dentro dessas exposições, ter uma rotatividade. Esses vetores, até hoje, apresentam sustentação das instituições museológicas, que é o que eu tinha falado inicialmente, que é esse modelo hegemônico, tem ampliado e desdobrado os horizontes de atuação dos museus com vista a proporcionar melhor definição e enquadramento com relação aos compromissos preservacionistas e educacionais. É quase arcaico pensar que somente o prédio e o acervo material resolve a questão museu, resolve a questão acervo museológico. Valdísia Rússio coloca, isso ela coloca na década de 70, o pensamento da tríade museológica. Ela diz que o que é que deve estar no espaço museu, nos acervos museológicos? Aí ela faz um triângulo. Ela diz que é o homem, o objeto desse homem dentro de um espaço. Mas esse objeto precisa de uma comunicação. Essa garrafa de água aqui exposta somente no museu, ela é uma garrafa de água e mais nada. Ela pode ter tido seu uso, ela pode... mas essa garrafa de água usada durante a semana o pontapé inicial do Centro de Memória, aqui, com todo um contexto em volta, ela tem um espaço, tem uma história, tem a produção em volta dela. Pode passar. E aí eu vou pedir para botar as fotografias. Eu vou apresentar um pouco a vocês o trabalho que nós fizemos essa semana. Nós encontramos um acervo, o acervo museológico do Centro de Memória da UFOB, que foi criado, inicialmente com o acervo particular da professora Inês Pita. E, assim, são algumas fotografias chocantes, inicialmente, do que nós encontramos. Eu acho que tem aqui, deixa eu contar os meninos, a quantidade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu vou dizer que foram 15, mas eu acho que foram mais. Que tiveram essa semana e encontraram a sala exatamente assim. Segunda-feira a gente fez uma reunião para pensar como é que esse acervo ia ser readequado e tratado, Nós encontramos uma situação muito complicada
com infestação de praga, com uma série de coisas, e armazenado nessas caixas, né? É o pensar da guarda de acervo como um gabinete. É guardar tudo e guardar qualquer coisa, de qualquer forma. Pode passar, Fernanda. Esse daí já foi a fase de tratamento, vocês ainda veem as mesas cheias, a gente está no início da fase de tratamento. Nós tivemos um acervo que está dividido entre periódicos, jornais, documentos de empresas como a Sertaneja, que tem uma gama de documentos de pessoas ilustres da cidade, documentos pessoais da própria professora Inês Pita, revistas, jornais, livros raros, livros diversos, que a grande maioria vai para a biblioteca, outros vão para tratamento, depois de uma seleção. Pode passar, Fernanda? Pode passar. Então, nós passamos essa semana por um treinamento para aprender e depois multiplicar. Como tratar esse acervo, como fazer a salvaguarda desse acervo. Então, nós fizemos uma seleção de todo o acervo, deu um trabalho do cão, né? Como a Fernanda disse, nós trabalhamos por volta de 15 horas diárias, mas que valeu muito a pena hoje. Então, nós fizemos todo o tratamento, higienização, classificação, embalagem. Pode passar, Fernanda. Retirada de todo o material de metal. Pode passar. Essa aí foi a sobra de lixo que sobrou depois de uma parte do lixo. Pode passar, Fernanda. Acho que não tem mais, né? Pode passar. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o que é acervo, né? Segundo o ICOM, se compreende como acervo um conjunto de bens culturais de caráter material e imaterial, e esse pensamento do imaterial é muito recente, muito recente mesmo, móvel ou imóvel, que integra um campo documental de objetos documentos, que compreende ao interesse e objetivo de preservação, pesquisa e comunicação de um museu ou espaço museal. E aí, eu trago para vocês assim, o que é museu ou o que é um espaço museal? Está tão abrangente hoje pensar sobre o espaço museu, que tudo se torna museu, tudo se torna um espaço passível a ser musealizado. A gente tem o museu físico, pronto para receber o visitante. A gente tem o museu em áreas abertas, como o Museu de Iotim, por exemplo, de Minas Gerais, que é um museu de arte moderna, aberto ao tempo. Nós temos o Museu de Percurso, que abrange, vamos supor, a gente está em Barreiras, e essa área toda aqui, o cidadão barreirense tem, acredito que todos vocês visitaram as beiras de rio daqui, com esse calorão danado que faz aqui, não tem como resistir ao rio. Então, essas margens de rio e esses percursos dizem muito a quem é de Barreiras, né? Então, geralmente, quando a gente pensa esse espaço Museu de Percurso, a gente pensa nisso. O que é que representa e o que é que eu posso, dentro dessa representação, apresentar a quem vem visitar Barreira. Nós fizemos um trabalho de Museu de Percurso na cidade de São Cristóvão, né? Fernando e Felipe fizeram um trabalho lá no ano 2014, 2013? 14. Eu participei também de um trabalho de salvaguarda de um acervo lá. Aquela região inteira tem um centro histórico com casarões, e nós fizemos um museu de percurso intercalando os museus físicos, aquele percurso todo que compreende a procissão de Passos, que tem uma procissão enorme, voltada a Senhor dos Passos, e as casas de comidas regionais.
São Cristóvão é conhecido pelas queijadas e pelas bolachas de goma. Eu não sei nem como é que chama aqui, mas é bolacha de goma, bolacha de tapioca. Então, São Cristóvão, toda esquina que você chega tem bolacha de goma e queijada. Que não leva queijo, Então, quando nós pensamos e construímos o Museu do Percurso, primeiro a gente pensou o seguinte: o que é que representa para a cidade de São Cristóvão esse espaço aqui? Né? Tem que ser representativo. A gente não cria um acervo do nada, a gente não cria um percurso museológico do nada. Então, assim, esse pensar museu é muito amplo. Os zoológicos são museus, os jardins botânicos são museus, as coleções de plantas, os herbários, Então, a gente tem uma definição hoje, e que bom que tem, muito ampla. Esse espaço não está restrito somente às instituições de guarda que tem grana, né? Você pensar em museu, até meados do século XX, você tinha como referência, então, o Rio de Janeiro e São Paulo são grandes referências no Brasil de grandes museus, né? A gente tem o Museu Histórico Nacional no Rio, tem a Quinta da Boa Vista no Rio, tem em Petrópolis o Museu Nacional Petrópolis, né? Eu faço uma confusão. No centro do Rio você tem o Museu Histórico Nacional, né? Que é esse que Gustavo Barroso inicia o pensar em trabalhar em museus, né? Em pensar os cursos de museologia. E você tem o Museu Histórico em Petrópolis. O Museu Imperial, Fernanda, obrigada. É para a museóloga que não lembra que o museu é imperial. Esses museus todos que eu falei, esses 3 museus que eu falei, que são museus de referência, são museus que são voltados para a produção mais elitista que existe no mundo, né? Confesso que eu quase me ajoelho na coroa de Dom Pedro. Juro. A tipografia é tão bem pensada, tão feita com cuidado, que você tem vontade de se ajoelhar na coroa. Juro a vocês, né? E olhe que eu não sou das pessoas mais apaixonadas pelo Império. Mas assim, ele é pensado, mas é um museu elitista. É um museu ainda que você só pode entrar de pantufas, que você só pode entrar guiado, mas ele já se adequou a alguns referenciais. A reserva técnica dele é aberta para você poder visitar externamente, por todas as questões. Vocês viram aqui hoje que a reserva técnica é aberta. A gente tem que ter toda uma proteção. Os meninos estavam vestidos, por isso que os meninos estavam vestidos de luva, de touca, de máscara, né, de jaleco, pela sua proteção pessoal e pela proteção do acervo. Então, esses museus que têm a reserva técnica aberta ao público, eles têm vidros, você pode visitar através desses vidros. Pode passar, Fernanda. Uma das coisas que eu considero muito problemática, e quando a gente fala de visitar a mesma coleção, os museus costumam não atualizar suas coleções. Então, você vai eternamente na mesma exposição, do mesmo jeito. No Brasil, né, essa falta de atualização pode ser compreendida pelo fato de grandes números de coleções museológicas estarem tuteladas a instituições universitárias. E as instituições universitárias, creiam vocês, é quem menos cuidam de seus espaços. Menos. Né? E acho que muito aqui, muito, eu digo sem medo, eu vou embora, então ninguém me odeia depois. Vem da vontade de Fernanda de tornar esse espaço acessível, correto. Porque eu sou de uma instituição federal, né, ligada a uma universidade que tem mais de 50 anos, só o meu museu tem 43. Que tem uma coleção antropológica riquíssima, mas que a direção do museu quer que a mesma exposição permaneça. Então, nem a mudança dessa exposição de longa duração, que a gente não chama mais, mudou a nomenclatura, a gente não chama mais de permanente, a gente chama de longa duração, porque ela precisa ser revisitada. Você encontra barreiras dentro dessas instituições.
pois é evidente que a lógica da administração das universidades não privilegia de forma adequada a dinâmica dos processos curatoriais. Uma coisa que atrapalha bastante, e assim, Barreiras é distante geograficamente, mas não significa que não precisava ter um museólogo aqui. As instituições vêm fazendo isso muito recentemente. A gente tem assim um quadro no Brasil de cursos de museologia até o ano de 2007. O meu curso, que foi 2008, foi o 5º curso do país. A gente passou muitos anos só UFBA, que é um curso antigo, e Unirio. Unirio não, UFRJ, desculpe. E eram essas as duas produções de museólogos para o Brasil. O museólogo que vem do Sudeste não quer vir para o Nordeste. É muito difícil. E o que vem péssimo, perdão. Mas, assim, é uma relação complicada. Quando o Brasil passa a difundir os cursos de museologia e trazer para o interior do Nordeste, é que a gente tem profissionais na área. Então, assim, eu entro na universidade no curso de museologia em 2008, com o 5º curso do país. Quando nós saímos, eu acho que tinha 20 e tantos cursos. Você tem, hoje em dia, de museólogos formados no Brasil, eu acho que um crescente de 80% do que se tinha até 2008. Então, as universidades começam a compreender os espaços que precisa de um museólogo. Os governos de estado, as prefeituras, começam a entender, primeiro assim, o que é a profissão de museólogo. Eu escuto muito assim, e Daniel, o que é que você é? Eu faço, eu sou museóloga. Quando não fazem cara de paisagem, perguntam assim, é com música que você trabalha? Na maioria das vezes. Então, as universidades têm que pensar assim, quando pensa no espaço de memória, tem que pensar atrelado a isso, a uma formação que possa trabalhar junto à universidade. Ou parcerias como a gente fez agora, né? Não foi parceria não, que Fernanda me escravizou. Mas assim, parcerias de você convidar pesquisadores de fora para vir tratar o acervo junto com vocês, para pensar isso. Nesses casos, é comum a valorização das ações de coleta, estudo, ensino em relação às expressões materiais da cultura, em detrimento dos procedimentos de salvaguarda e comunicação museológica. A mais clara evidência desse problema é a situação, muitas vezes dramática, em que encontram as reservas técnicas dos acervos institucionais. Essa situação desse acervo que nós encontramos aqui não é muito diferente de alguns lugares que nós conhecemos. Acho que Fernando e Felipe lembram bem, o Museu do Homem Sergipano era um museu da Universidade Federal de Sergipe, com uma reserva técnica cheia de problemas. Cheia. Esse acervo que a gente encontrou aqui, que eu mostrei as fotos, que coloquei como um acervo cheio de problemas, sem tratamento, sem nada, a gente encontra muitas reservas assim. Quando eu cheguei em Alagoas, eu sou muito agoniada para fazer as coisas. E assim, hoje eu compreendo que as pessoas não têm o meu ritmo. Hoje eu já compreendo, né? Depois dos 30 e poucos anos. Mas eu sou muito agoniada, eu não consigo pensar na minha profissão sem pensar corretamente. Então, quando eu cheguei, que achei a reserva técnica aparecendo uma confusão muito grande, eu desmanchei toda. Dentro de 2 semanas, tirei tudo da reserva, refiz e higienizei junto com os terceirizados, porque a gente não tinha profissionais de museu para fazer isso. Aí eu ensinei ao pessoal terceirizado, botei todo mundo de luva, de jaleco, de máscara, de touca, tudo dentro da reserva, ensinei e nós refizemos. Mas, no geral, as instituições do Brasil, elas se preocupam com as exposições e, na sua grande maioria, exposições sem pesquisa, que não existe, não dá para você pensar em expor, sem você pensar numa pesquisa atrelada a essa exposição. Pode passar, Fernanda. O acervo museológico do Centro de Memória foi aquelas fotos que eu apresentei a vocês. Pode passar. A relação de cumplicidade entre os estudos da cultura material e as coleções museológicas permite ainda hoje que os museus desempenhem uma função social com desdobramentos educacionais, científicos, econômicos, culturais,
e reivindique um certo protagonismo sobre o destino das coisas. Quando a gente pensa nessa coleção da professora Inês Pita, ela é uma colecionadora que não tem conhecimento sobre tratamento nenhum, nem tem a obrigação de ter, mas que esse acervo estava guardado. Então, um acervo guardado é um acervo que não existe, né? Um acervo sem função é um acervo que não existe. E quando a gente fala em destino das coisas e fala no pensar da função social de tudo isso, eu sempre acredito que quando a gente se propõe a expor, a apresentar nosso acervo, a gente tem que ter uma função social atrelada a isso. E essa função social pode estar atrelada à educação, à comunidade vizinha, à comunidade universitária, como aqui. E a importância, por exemplo, desses museus serem autossustentáveis, terem lojas que vendam seus souvenirs, seus acervos. Quem é que não quer levar uma lembrança do museu que você visitou, de uma instituição que você visitou? Todo mundo, né? Você não vem em Barreiras todo dia. Então você vem, o pesquisador que vem para Barreiras, a pessoa que vem até Barreiras, que visita uma instituição, que tem um souvenir para levar, ele tem eternamente a lembrança daquele espaço. E a gente compra, sempre que você por menos que você compra um marca-página, uma lembrança. O Museu de Arqueologia de Xingó, os meninos estavam conversando essa semana, Fernando e Felipe, que eles sustentam algumas coisas com a loja do museu. Eles vendem tudo. Tem umas representações de pintura rupestre em cerâmica, são ímãs de geladeira em cerâmica, tem postais, tem tudo que vocês imaginarem, a venda do Museu de Xingó, e esse museu se autossustenta de certo modo. Pode passar, Fernando. E acabou. Então vamos conversar só mais um bocadinho antes de encerrar. Primeiro, assim, com a correria dessa semana, eu deixei para fazer a apresentação, acho que foi a apresentação mais curta que eu já fiz, o slide mais curto que eu já fiz em minha vida. Porque ontem à noite eu sentei para preparar o slide e dormi por cima do computador. E acordei não sei que horas, do cansaço e da exaustão. Eita, obrigada. Da exaustão de ter trabalhado a semana toda. Mas, voltando e pensando esse acervo daqui da UFOB, nós encontramos essa semana, Lucas pode falar de algumas matérias, mas tem todo mundo aqui da área de quê? Área de História e Humanidades, alguém de outra área, que não seja Humanidades, Geografia, Farmácia. Nós encontramos essa semana um acervo tão rico que a gente tem material para pesquisa de qualquer área, de medicina, de farmácia, de geografia, de história, das humanidades como um todo, porque a gente tem materiais selecionados de estatística, eu não sei quais são os cursos daqui, mas você tem material para pesquisa de qualquer área. Então, dentro daquela reserva técnica, tem pelo menos, eu diria, umas 300 monografias. Tem espaço para pesquisa de todo mundo. E, assim, pensando junto com vocês, e a gente tem isso muito quando eu entro na universidade. Eu acho que eu fui diferente. Quando eu entrei no curso de museologia, eu sabia o que eu queria pesquisar. E aí troquei inicialmente de orientação, porque quando eu fui apresentar meu objeto, minha orientadora disse assim: pesquisa isso não, mude para educação patrimonial. Aí eu disse: tá, obrigada, né? Desculpe. E aí saí, azeda, né? Xingando até o espírito, a última geração. E encontrei uma professora, que bom que encontrei, que quis me orientar, e eu levei o meu objeto para a graduação e depois levei para o mestrado. Eu estudei carnaval
e encontrei uma dificuldade enorme para encontrar. Só encontrei algumas coisas no Instituto Histórico, documentação na cidade eu quase não encontrei. Então, acredito que se eu tivesse um espaço pronto para pesquisa, que daqui a mais uns dias vai estar, com uma gama de material, eu não tinha sofrido tanto, né? De repente eu tinha ido até para a educação patrimonial. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, aproveitem esse espaço de vocês. Quando eu consegui enxergar a potencialidade de cada um essa semana. Cadê ela? Cadê Lê? Cadê a Alessandra? Então eu consegui enxergar a potencialidade de cada um. Eu consegui perceber a forma de organização de Uri, a super organização de Alessandra, né, de direcionar. Então, na hora da gente fazer a classificação dentro do acervo, chegou uma hora que estava todo mundo meio perdido, que não sabia onde colocava, não sabia onde colocava acervo 1, acervo 2. Então, a Alessandra disse, espere aí, que vocês estão todos perdidos e aí eu vou direcionar. Então, eu consegui, junto com vocês, exatamente junto, direcionar e organizar esse trabalho. E gostaria de deixar assim, quase um apelo. Esse espaço museal, né, essa reserva técnica, esse espaço de pesquisa, de difusão de pesquisa, tem que ser vivo, usado. A gente tem o costume de essas proibições todas que os museus nos trazem, de botar a mão para trás para não... Você leva uma criança para o museu, a criança tem que botar a mão para trás. Ela odeia aquilo e não volta mais nunca. Botar a mão para trás para não ver, esse é o espaço justamente de vocês botarem as mãos para frente, as mãos para trabalho. E não deixem essas pesquisas morrerem aí. A professora Fernanda vai permanecer com essa pesquisa por um bom tempo, né? Acredito. Pelo menos vontade ela tem muita. Alguns de vocês estão encerrando os cursos nas humanidades, na geografia, na história. Mas eu voltei para a universidade, quando eu me formei, eu voltei como pesquisadora. E juro que foi uma das coisas que me impulsionou a ir para o mestrado, a depois ir para o serviço federal. Foi o diferencial de ser pesquisadora dentro da instituição que eu tinha acabado de me formar, que tinha sido responsável pela minha formação. Bom, gente, então vamos abrir para alguns questionamentos. Totalmente aberto. Para a gente poder ter esse espaço de discussão. Vocês aqui em Barreiras têm pelo menos 2 museus que vocês já deveriam visitar. Um aqui na UFOB e o outro lá no centro. Ainda tem o Palácio das Artes, que tem alguma disposição, de vez em quando, né? Tem outros museus também. Esse eu não visitei, que é de uma coleção particular de um senhor, né? Que é uma espécie de casa-museu. Que a gente discutiu, que até você comentou, Eudênia. Uma coisa é uma casa-museu, outra coisa é um museu-casa. Isso, tem uma diferença e uma confusão quando a gente pensa nisso, né? E aí eu dei o exemplo de Cora Coralina, porque a casa-museu Cora Coralina é muito famoso, né? Que é na cidade de Goiás, é uma poetisa que faz toda uma diferença na vida de Goiás. Era uma mulher à frente do tempo e a casa dela torna-se casa-museu. E quando a gente pensa assim, e todo mundo diz assim, não, a gente reunir uma coleção e botar dentro de uma casa, ela é casa-museu. Não, ela é museu-casa, porque é um museu que ocupa o espaço de uma residência e não uma coleção. Para ela ser uma casa-museu, aquela coleção tem que conversar com a casa. Então, a casa de Jorge Amado é uma casa-museu, a casa de Cora Coralina. Tem algum barreirense que tem uma casa aqui? Aí o barreirense é uma casa-museu e não um museu-casa. E é também a questão que a gente estava discutindo, né? Não é só porque a gente tem um bem, um móvel, que ele é histórico, que ele tem uma significação por trás, que vale a pena ele ser colocado em exposição se ele está fora do seu contexto. Exatamente. Um caso são os móveis da casa de Geraldo Rocha, lá na Fazenda Jeane, a Fazenda Água Doce. Elaine visitou comigo lá. A gente viu que ele tem
toda uma arquitetura que busca uma ideia de passado, né? Ele bota uma série de influências clássicas, egípcias, na arquitetura da casa dele. Os móveis da casa dele todinho são voltados para uma questão clássica também, uma ideia de elite, uma ideia de passado áureo. Mas se a gente pegasse todos os móveis da casa dele e expusesse aqui na UFOB, não teria sentido nenhum. Não teria sentido nenhum a gente ver, esse daqui foi a cama que o Geraldo Rocha dormia. Mas e o quarto dele? O quarto dele, os móveis na casa dele, a ideia de que está exatamente do mesmo jeito que ele dormia, é muito mais interessante para você levar o visitante na imaginação, nesse processo, nessa criatividade, do que tirar aquilo do seu contexto e expor. E aí que eu acho interessante também a gente pensar que é uma coisa que dá certo aqui em Barreiras, a ideia de museu de percurso. A gente tem uma área de vegetação muito boa aqui na UFOB. Já imaginou a gente poder trazer diferentes pessoas da licenciatura, diferentes grupos escolares, para fazer uma trilha pela área de vegetação da UFOB. E dentro dessa trilha você tem vários elementos que reflitam sobre a flora local, a fauna local, aspectos antropológicos, por que não arqueológicos. A pessoa que vai fazer essa visitação vai querer fazer de novo, vai querer trazer um parente para fazer esse percurso. E aí nisso eu queria jogar para vocês trazerem essa discussão, também trazer o que vocês sentiram, da experiência que vocês tiveram. O Lucas quiser contribuir nesse momento de discussão e reflexão sobre o que é o acervo, o que nós queremos. Aí, Dênia, você me permite uma correção. Você disse que é grande parte da iniciativa minha, mas não é. Você tem muitas pessoas envolvidas por trás, o pessoal da Pró-Reitoria de Extensão está se esforçando, né, professor? Leonino aqui sabe como eles estão se acabando lá para conseguir fazer. A professora Maiara ficou até sábado, até não sei quantas horas da noite para resolver passagem. O pessoal estava praticamente fazendo plantão também para fazer a coisa dar certo. E também tem os estudantes que querem esse espaço, que estão reivindicando esse espaço e que devem ocupar esse espaço também. Tá bom? Alguém quer ter alguma pergunta? Eu levo o microfone. Por favor, para a gente não indicar. Eu vou indicar. Pode começar. Por isso não, é agora. Deixa eu ir para Tu não vai cantar, não. Cala a boca. Eu acho que eu não tenho muito a contribuir no sentido de mais o que falar, porque eu acho que a Eudênia já falou bastante e a professora Fernanda acabou de reforçar. Eu acho que a questão de termos ido, nós alunos, participar da concepção do tratamento, do suposto núcleo de memória, mas como uma forma de representar um anseio do Centro das Humanidades em reivindicar e se apropriar dos espaços que estão presentes na universidade como um todo. Porque geralmente eu comentei com Eudênia, né, que geralmente é o que se fala o povo de História, de BI, enfim, de outros cursos, Geografia, de DDM, o povo não tem livro. O povo não tem livro, o povo não se sente pertencente à biblioteca. A biblioteca não é meu lugar de convívio, não é o local que eu vou, porque eu frequento, né? E a verdade é que desse semestre, a primeira vez que eu fui lá foi agora, não vou mentir. Para estar lá mesmo foi essa. Então, eu acho que a questão do Centro das Humanidades como um todo ainda permeia nesse sentimento de faltar espaços para se apropriar e reivindicar dentro dele ações que privilegiam não somente o centro, mas como a comunidade como um todo. Eu vejo a questão do Centro do Núcleo de Memória nesse momento como um desafio para todos e todas, para que a gente faça com que a comunidade tenha acesso a isso, porque não adianta a gente ter todo o trabalho de organizar, de fazer a seleção, porque até para a própria seleção há discussão do que selecionar, para ninguém ter acesso a isso, entendeu? E pelo menos eu que estive envolvido, encontrei coisas ali que eu não encontro numa pesquisa do Google, isso é fato. Sério, é sério. Tem livros ali, os meninos, o Danilo, o Lucas, a Lê, os meninos que tiveram todos envolvidos desses dias, eles viram que tem materiais que a gente não encontra facilmente em qualquer pesquisa. E é de muito valor, na minha opinião. Principalmente se você quiser, como a professora mesmo disse, é uma oportunidade ali mensurável de pesquisa. Eu faço, não como cheguei a comentar com o Eudênia, mas eu pesquiso o oeste da Bahia. E o que não faltou ali foi material para mim. O que não vai faltar, na verdade.
Não vou mais reclamar que não falta bibliografia do período, que agora tem. Quer dizer, vai demorar um pouquinho para ter acesso, mas agora tem. E é isso, eu acho que mais do que tudo é uma reivindicação de espaço que a gente deve utilizar e tomar como um local de convivência de todos. É isso. Alessandra, para você vir aqui. Só uma observação, Yuri, só para deixar diminuir dúvidas, né? O material não vai estar exposto imediatamente porque essa etapa não foi o inventário. A gente não inventariou nada. O inventário é uma etapa da gestão. Essa etapa foi só uma separação, uma higienização e uma organização de diferentes fontes. Para não acontecer o quê? Eu estou lendo um texto, um livro, e de repente aparece uma foto no meio do livro. Ou então eu estou procurando um documento e quando eu vou virar na página 2 do documento, não tem mais. Cadê? Não tem. Vou virar da página 63. Foi mais ou menos essa etapa. Foi só de organização desse acervo e separação. Ainda vai ter o inventário e após o inventário, aí sim começam as análises. Porque se a gente for direto para uma análise, para uma descrição, esse é um trabalho que nunca vai acabar. Por exemplo, eu vou lá, pego um documento, eu descrevo e digitalizo ele, eu ponho, eu pego outro de baixo. E aí quando eu vou ver, eu estou digitalizando, reanalisando o mesmo documento. Está entendendo? É necessário ter uma lógica. O negócio é estabelecer um método de pesquisa nesse ambiente. Não é porque a gente está falando de um acervo museológico, que a gente está falando de aspectos ligados à cultura e identidade barreirense, né, desse oeste da Bahia, que a gente não vai ter um método científico. É necessário ter esse método científico para a gente ter o controle do que a gente está fazendo. Porque senão a gente vai fazer 2, 3 vezes e não vai ter resultado nenhum. E aí, uma das coisas, antes que eu esqueça, tem um professor aqui, não tem? E é mais um apelo que eu tenho para fazer. A gente tem um acervo de jornais da década, acho que início do século XX, né? Não é nem meados, é início, que está numa condição que a única solução é escanear, fotografar, não vai ser nem scanner, mas que eu convido aos professores daqui que em suas disciplinas vocês façam e me perdoe, agora eu esqueci a palavra. Transcrição. A transcrição, obrigada, Fernanda. A transcrição desses jornais para que a gente não perca. A gente não conseguiu nem fazer o tratamento de higienização, porque realmente eles estão demais, muito deteriorados. Então, professores, por favor, multipliquem aí esse apelo, que precisa dessa transcrição desses jornais. É uma quantidade grande, né? Professores, alunos, todo mundo aí. É uma quantidade grande e é uma forma da gente salvar esses periódicos. Aí eu só queria fazer uma menção honrosa ao colega da gente, Tony, que o Dênia não conheceu, mas a galera conheceu ele. E que... Você conheceu ele, Dênia? Eu falei pra ele, Dênia. O Dênia não conheceu, mas a galera conheceu, o professor Fernando conheceu e ele foi o primeiro a se envolver nisso. Gente, é porque ele não tá aqui nesse momento, entendam? Tô falando que ele morreu. Conhece, a professora conhece, enfim. Você tem que encerrar, fala. E ele esteve envolvido nisso, né, no começo, ele foi bolsista lá na época que se chamava Centro de Memória, né, Nandê? Ainda se chama, mas a gente vai mudar isso. E ele participou do começo de tudo, inclusive enquanto lá estava uma bagunça ainda maior. Aí eu queria fazer essa menção honrosa, porque ele contribuiu com isso. Depoimentos. Vale, se joga. Depoimento e pergunta também. Pergunta pra gente discutir, pra gente aproveitar esse espaço para discutir. Aí faltou a minha pergunta, você responde depois num bloco de 3. A minha pergunta é, qual a sua experiência essa semana? Como você vê a melhor saída para que a gente leve isso para a comunidade, levando em conta a distância da UFOB para o centro? Você quer anotar ainda, Daniel? Você quer? Eu quero anotar. Então, caneta aí, você Boa noite, gente. pode pegar no livro. Estão me ouvindo direitinho? Eu estive lá também com o Antônio, você fez a menção honrosa ao Antônio. E eu peguei também um momento pior, até comentei com a Eudínia. E umas semanas antes eu tinha conversado com a professora Napoliana de como estava defasado o lugar e como estava abandonado. E quando Fernanda fez o convite no grupo para a gente participar como voluntário
com o tratamento dos documentos, eu fiquei assim, nossa, que legal, que até tinha imaginado que Napoliana tinha conversado com Fernanda e pedido, incentivado a essa coisa. A semana foi super cansativa, mas eu disse a todo mundo, é muito cansativo, mas é muito bom. Foi extremamente proveitoso para mim, que eu até comentei que eu já tinha feito alguns trabalhos de paleografia que eu tinha gostado, mas o trato com os documentos antigos é uma coisa assim apaixonante. Eu fiquei muito apaixonada, fiquei até tentada a mudar para museologia, quem sabe já que eu ando tão desgostosa da UFOB e ir para outro canto, né? Procurar outra coisa. Agradecer a Eudênia, que foi assim uma mestre excepcional. Eu acho que todo mundo que esteve lá, mesmo que por uma tarde, aprendeu bastante. O tempo todo ela retornava, fazia todo o ensinamento de novo para todo mundo que chegava. Muito simpática, muito alegre. É como ela leu lá. Que existe todo o conhecimento e tal. E o deleite. O prazer que ela ensina, o prazer que ela demonstra com a atividade é incrível e é contagiante. Obrigada. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu fiquei muito satisfeita com o decorrer do processo. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma questão para a gente fechar esse bloco de 3? Sim, o que eu quero falar com relação aos documentos é que os documentos de todo o acervo, né? Eu me pegava muito nos textos antigos lendo e toda hora era um puxão de orelha. Não é para ler não, é para organizar. Mas aqui é interessante. Não, mas não é interessante, mas eu tenho que limpar para adiantar o serviço. Aí eu falava, até pelos documentos antigos portugueses que eles usavam, Danilo estava se matando no texto lá, digo, deixa eu ajudar esse menino para ver o que é. Daí quando cheguei tinha profeta escrito com PH e ele estava sem saber o que era a palavra. Eu digo, não, moça, era que é assim mesmo que... enfim, lá tem é um acervo muito interessante. Se tiver a oportunidade de ler tudo, eu não sei como é que vai ficar o documento, que tem alguns que estão realmente muito estragados. Eu estava até com medo hoje, limpando lá, eu falei, você isso aqui vai rasgar e depois vão botar a culpa em mim. Qual era o documento que estava limpando? A propaganda fascista. Uma propaganda fascista de 37, né? Eu lendo mais Danilo, aí não deixaram eu ler, acabei tendo que tirar a foto lá, escondida ainda, para poder ler depois. Sem flash. Sem flash, porque flash também estraga. Sem contar que hoje eu dei uma até de dentista lá com o Danilo, né? Mas enfim, é um acervo muito rico, bom, tem muita coisa interessante. Com a história daqui também, eu acho que o Uri vai viver lá agora. E espero que abra para visitação bem em breve, para que todos tenham acesso àquele rico acervo. Tá bom, gente, é só isso que eu quero falar, obrigado. E ele está mandando eu falar mais coisa aqui, mas eu vou passar para ele. E o Daniel Lucas puxou uma outra questão, que eu acho que é outra pergunta para você. Essa questão da pesquisa e da relação com a exposição. A gente viu que o material tem muito potencial para exposição. No entanto, a exposição, ela não nasce de um dia para o outro, né? Ela não é uma pessoa. Ela é uma construção lenta. E também a gente tem que entender aquelas questões, né? Para que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo isso? Onde é que a gente quer chegar? As pessoas que vão sair daqui vão pensar o que sobre esse espaço? Vão pensar o que sobre isso? E aí nessa questão, eu queria que você relembrasse um pouquinho sobre essa questão da elitização dos museus, né? Esses espaços museográficos. Como é que você tem essa ideia de, mesmo sendo um espaço gratuito, poxa, você tem o MASP, você tem a Pinacoteca de São Paulo, que toda terça-feira você entra de graça. No entanto, mesmo assim, a comunidade de São Paulo não vai visitar. Poxa, você pensa, tem um espaço gratuito, um espaço fantástico, mas eles não visitam. Eu queria que você discutisse um pouco disso. Eu vou... Mas eu acho que ainda é melhor ter mais uma pergunta, porque a gente só está com 2, né? Só tô... 3. Alguém quer fazer mais uma pergunta só para a gente encerrar esse bloco? Professor Zé Francisco, professora Napoliana. Boa noite a todos e a todas. Agradecer, né, a presença de Eudênia aqui conosco essa semana. Pena que eu não pude estar lá presente fisicamente, mas dei uma passadinha rápida lá, né, e pude ver o trabalho e a empolgação dos estudantes, que foi algo que me deixou muito comovente. E o que eu queria falar é o quanto que essa ação é importante para o Centro das Humanidades, mas principalmente para o curso de História, né?
eu como historiadora, como professora de história, eu sei o quanto que a pesquisa, ela não existe destituída de documentos, né? E quando falo de documentos, eu estou pensando nas várias tipologias de documentos, né? Tanto o documento que a gente produz, né, da discussão de oralidade, mas também dessa documentação que está sendo tratada, organizada, né, pela professora Udene, pela professora, né? Pelos alunos, eu quase... pela Fernanda e por vocês, estudantes. E pela minha passada ali muito rápida, eu pude perceber o quanto que nós temos de potencialidades em termos de pesquisa ali naquela documentação. Então eu vi jornais, eu vi fotografia, eu vi livros, né, que trazia vários dados econômicos aqui da região. Então são possibilidades que nós temos aí para desenvolver várias e várias pesquisas. E por que isso é tão importante, né? Eu me lembro que nas minhas primeiras aulas aqui na UFOB, uma das primeiras perguntas que eu fiz à turma foi sobre a pesquisa. Falei, gente, e aí? O que é que vocês estão pensando em relação à pesquisa, né? Como é que vocês estão imaginando aí o que quer pesquisar? E eu senti uma indefinição muito grande, né? Ainda não sei o que eu vou pesquisar, né? Não sei ainda, enfim. Né? Não só em relação a mesmo pensar um tema mais amplo, eu senti isso de um modo muito distante de vocês ainda. Então, eu acho que esse contato com esse material pode despertar isso, porque por mais que a gente pense, né, que, eu não sei ainda, mas ao lidar, né, o manusear com esses documentos e ver, né, as fotografias ali, como a Alessandra colocou, as mulheres como é que estão aparecendo aqui no tempo todo desses jornais. Então, tudo isso vai nos né, levando a essas inquietações e que podem sim transformar em objetos de pesquisas, né? E aí, quando eu falei que eu queria dizer um depoimento, é porque o quanto que a minha trajetória está atrelada a isso, né? Como eu já disse para vocês, eu vim de Caeté, da UNEB, e desde o início da minha graduação, eu tive um contato muito forte com o arquivo de Caeté, né? O arquivo de Caeté, inclusive, que é fruto de esforços de professores do curso de História de Caeté, né? Então, o pontapé que Fernanda está iniciando aqui, porque quando eu fui conversar com ela, ela já estava com o negócio bem adiantado, né? Não, mas só dessa organização final, é um negócio Sim. mais antigo. Mas essa preocupação, né, em relação ao centro de memória, né? Ela estava com um processo bem adiantado. Então, assim, Caeté montou-se um arquivo, né? Então, contou com a parceria de vários outros professores, com mobilização da sociedade, né, caetense, que dispôs a entrega de vários e vários documentos. Então, quando eu cheguei na graduação, que eu conheci aquele espaço, foi como a Alessandra falou. Então, eu consegui despertar o interesse pela história naquele exato momento. Porque só no espaço da sala de aula a gente não tem essa noção ainda do que é a própria história, por mais que a gente discuta isso em vários outros momentos. Mas o fazer historiográfico, é o contato com essa documentação que nos possibilita, a gente só tem a partir do contato com essa documentação. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu fui trabalhar no arquivo, que aí foi, né, como vocês fizeram, né, no ato, né, de voluntariada, né, que era muito mais para mim, no processo mesmo de conhecer a documentação, de perceber. E aí, lidando ali com a documentação, principalmente da família Teixeira, né, que era da família de Anísio Teixeira, as correspondências pessoais, e eu li aquelas cartas e isso foi me fascinando e foi me levando ao caminho da pesquisa. Eu não tenho dúvida se hoje eu estou, né, consegui aí toda uma trajetória acadêmica, e isso foi graças ao arquivo de Caeté. Tanto é que toda vez que eu retorno àquele espaço, eu deixo isso muito claramente, né, nas minhas falas, o quanto que o arquivo ele foi fundamental no meu processo de formação. E não só no meu, né? Porque quando eu estava em Caeté, eu tive vários outros colegas que também foram, né, trabalharam com a gente, primeiramente na condição mesmo de voluntário, depois a gente fez, né, a seleção de bolsista, e aí eu consegui, outros amigos conseguiram, e todos estão, né, com seus mestrados, a caminho dos seus doutorados, enfim. Né? Por quê? Porque a gente percebeu o quanto que esse contato com essa documentação, ela possibilita isso para a gente, né? Porque é a partir dele que nos fomenta esse processo de pesquisa. Então, quando vocês falam aqui, né, da importância que tem desses espaços, eu acho que a importância primeira, antes da sociedade de barreiras, eu acho que a importância primeira é para nós. Né? Se a gente pensar que temos aqui um curso de licenciatura, que temos um curso de bacharelado em História, né, e que os nossos estudantes ainda estão perdidos, vamos assim dizer, em relação ao que pesquisar, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, que é fomentar isso. E a gente pode fomentar através de quê? Justamente da organização desses espaços, né,
já temos aí essa documentação que foi doada, né, por Inespita, mas a gente tem ainda várias outras documentações que estão perdidas aí por barreiras e região e que a gente precisa trazer e que a gente precisa trazer para cá, para fomentar justamente as pesquisas de vocês, né? Então, seria muito mais, né, nesse processo dizer que esse processo todo de imaginar, né, você falando ali do que é museu, aí eu fico pensando assim, a gente, enquanto sociedade, a gente tem ainda uma dificuldade tão grande de compreender a própria história, né? Imagine essa angústia também no campo da museologia, no campo da arqueologia, que Fernando traz tanto. Então, a gente tem essa responsabilidade também de desconstruir e construir, né, um novo olhar sobre esses espaços, né? Que são espaços de memórias, mas que não é só espaço de guarda, que é o que também debatido aqui, é principalmente pensar nesse processo das mediações sociais que esses lugares possibilitam. E um desses processos de mediações sociais, para nós, aqui dentro da universidade, principalmente é em relação à pesquisa, né? O quanto que a gente pode e deve, né, construir mesmo aí esses espaços para a gente fomentar a pesquisa aqui no campus, na região, e a gente ter quem sabe, né, daqui uns 10 anos, uns 20 anos, uns 30 anos, a gente ter uma nova história da Bahia, né? Isso do ponto de vista historiográfico, porque essa documentação que pode revelar muitos outros aspectos, né, de uma historiografia que ainda está muito centrada a Salvador e Recopa, né? Então, acho que é um pouco disso. Obrigada. A responder da última, para chegar até o questionamento de Yuri. Eu acho que a gente estava conversando isso no café da manhã, hoje, pensando nesses espaços, como eu falei mais cedo, sobre o museu como um espaço elitista, né? É um museu feito e visto de cima. Então, quando a gente pensa nesse museu feito e visto de cima, ele não é um local atrativo para a população como um todo. Então, a Pinacoteca de São Paulo é um grande exemplo disso. É um espaço belíssimo, gratuito, mas que não é convidativo para a população da cidade de São Paulo. Eu estive lá na Pinacoteca, eu acho que há 2 anos atrás, e eu estava dizendo a Fernanda hoje que eu me sentia a pessoa mais pobre do mundo, que os souvenirs custavam em torno de R$300. Eu acho que o souvenir mais barato, que não era um souvenir, eu fui na loja comprar um DVD, eu acho que para me orientar alguém. E o DVD custava em torno de R$45. A reprodução desse DVD. E os souvenirs, então, tinha souvenirs de 350, 400, 800, R$1.500. Você tem reproduções de joias. Então, um espaço que traz como souvenir um dos souvenirs mais baratos, em torno de R$300, não é um espaço aberto para a comunidade. Você não se sente convidado, né? Eu venho de uma cidade, de um estado muito pequenininho, né? Que é o estado de Sergipe. E eu fui embora para o interior com 17 anos. Né? Sou uma interiorana. Já sendo de Aracaju, nós já somos. Indo embora para o interior desse tamanho, que é Laranjeiras, que é um interior de 28 mil habitantes. Então, e fui estudar em escola pública. Para um estudante de escola pública que vem de uma família pobre, para achar que esse espaço, entender que esse espaço pode também ser seu, é complicado, né? Afasta isso. Então, Fernanda tinha me perguntado assim, a relação de criar essas exposições, de pensar essas exposições, para quem, né? Onde, como a gente chega nisso? Eu costumo dizer que a museologia não é imparcial, nunca. A gente sempre faz exposições, primeiro a partir das nossas vivências, né? O nosso discurso vem da formação, da vivência. E assim, quando você pensa para quem, principalmente no espaço de memória que está dentro da universidade, a professora colocou bem agora, a princípio a gente pensa para a comunidade universitária, né? Que isso seja aberto para o público externo, mas o nosso primeiro pensar, o direcionamento, inclusive na construção de textos, na construção dessa exposição,
é pensada para um determinado público. Quando a gente faz uma exposição, eu programei, estou para implantar agora em outubro, se tiver dinheiro, lá no museu que eu trabalho, uma exposição Brinquedos e Brincadeiras. Mas eu gosto sempre de pensar e planejar uma exposição, primeiro através da pesquisa. Não existe exposição sem pesquisa, então todas as exposições, pelo menos de quando eu cheguei no museu até hoje, se você chegar lá, você vai encontrar toda a documentação que foi produzida antes. Geralmente eu penso 6 meses, como a gente não tem uma rotatividade, são 2 exposições, no máximo 3 por ano, né, temporárias. Então, assim, geralmente são 6 meses de pesquisa até chegar na implantação da exposição, na montagem da exposição. E eu não gosto de pensar uma exposição sem que eu envolva sem que eu envolva o público, sem que eu envolva a sociedade. Então, essa exposição Brinquedos e Brincadeiras, que é uma exposição lúdica, com brincadeiras tradicionais, e aí nós pensamos uns móveis que tem pipa, catavento, é voltado para a criança, mas a gente tentou, quando construiu isso, pensar no social. Então, para abranger um público maior e não se limitar somente às escolas, né, que é o nosso público, a grande maioria dos museus recebe um público grande escolar, nós fizemos uma campanha, que já está aberta lá na UFAL, de arrecadação de brinquedos. E aí escolhemos algumas instituições, visitamos e conversamos, abrigos, orfanatos, algumas instituições que trabalham com criança, os hospitais de tratamento de câncer, tratamento de doenças raras, para que essa exposição, quem vá visitar, entenda que ela também está pensando na criança que está longe desse espaço. Então, a gente já abriu a arrecadação, aí vai ser nos shoppings da cidade, na Bienal Internacional do Livro, que começa agora dia 29 de setembro, que é um mega evento que a UFAL realiza a cada 2 anos, e no próprio museu. Então, a gente pensou no público visitante, mas pensou até onde a gente quer alcançar essa exposição, né? Para quem a gente traz isso? E aí, entrando na pergunta de Yuri me pergunta, como é que eu faço para trazer, se a UFOB geograficamente é distante do centro da cidade, né? Barreira já é distante, e a UFOB fica numa faixa distante do centro da cidade, que você não tem um acesso fácil. Mas eu acho que uma das questões, Yuri, é fazer justamente como a professora Fernanda falou, é você pensar alternativas. Lá no museu a gente sempre tenta atrelar as exposições ou as ações a um curso, a alguma palestra que tenha um diferencial. A gente brinca quando o museu sempre foi dirigido por antropólogos. É uma sequência, então 43 anos, então foram 42 anos dirigidos por antropólogos, e funcionava muito bem, e a gente teve uma mudança brusca, e a direção do museu hoje é de uma professora de dança. Aí a gente tem diversas ações de dança dentro do museu, que a primeira não deu quase ninguém, um dia de sábado, a gente faz uma apresentação, dentro dessa apresentação tem cursos, e aí, como em Maceió, o coco, a brincadeira do boi e o guerreiro ainda é muito forte, então a gente faz oficinas voltadas para os passos de guerreiro. Próximo ao carnaval a gente faz oficinas de frevo, porque o carnaval de Maceió é uma prévia carnavalesca, né, para não chocar com Recife. Então tem uma prévia carnavalesca que não tem trios elétricos, são bandinhas de frevo. Então a gente aproveita que o museu se envolve com o carnaval no Jaraguá. Alguém conhece Maceió aqui? Eita, todo mundo, né? O mar bonito de Maceió. O museu fica bem na praia da Avenida. É um casarão antigo, próximo da Praça Sinibu. E dentro do acervo do museu nós temos os estandartes que ainda saem para o desfile,
Porque a gente tem 2 tipos diferentes de acervo. A gente tem o acervo pertencente ao museu e o acervo pertencente a esses blocos carnavalescos que nós temos à guarda. Então, nós temos uma boneca de mais de 3 metros de altura, que é a mamãe, que é o bloco que surgiu no museu, que são os filhinhos da mamãe. E essa boneca fica exposta o ano inteiro. Na semana antes do carnaval, ela desce. E como ela tem mais de 3 metros, a gente só consegue retirar por fora. Então, a gente issa ela pelo pátio de cima. Eu só falta enlouquecer, então eu não consigo viajar nesse período, porque meu medo é que aquela desgrama daquela boneca caia, desmanche. O pior de tudo, quem está tirando é o dono, mas o dono, eu sou dono, mas é você que toma conta. Então, a gente tem essa relação muito grande com a comunidade nesse período. A comunidade vai lá, tira seus estandartes, faz o desfile todo e devolve com muita tranquilidade. É muito bacana essa relação. Mas, assim, para burlar e para buscar público é isso. É encontrar alternativas atrativas para esse público não estudante, não universitário, venha para aqui. Aí, assim, o Museu de Percurso eu acho uma experiência muito bacana. Quem tiver interesse ou oportunidade, coloquem aí que tem muito trabalho sobre o Museu de Percurso. Minha orientadora fez diversos trabalhos, ganhou um prêmio agora em Belém. Eu tenho a impressão que é Santarém e eu estou mudando, mas é no Pará. Ela ganhou um prêmio justamente sobre museus de percurso, né? Sobre pensar esse museu. E quando você pensa o Museu de Percurso aqui na UFOB e você pensa nessa região toda circunvizinha aqui, é muito bacana. Eu consigo visualizar, não sei se é o ser museóloga que me faz isso, mas eu consigo visualizar um percurso magnífico aqui. Que você consegue, inclusive nesse Museu de Percurso, inserir as especialidades da UFOB, né? A arqueologia, a história, a geografia, a geologia, né? Pela localização do terreno. E você imagine você encerrar um Museu de Percurso num rio, numa beira de rio, nesse calor. Só para completar, para contar uma história na época de estudante, no início do curso de museologia, nós fomos para o Museu de Arqueologia de Xingó, que fica no local mais distante de Sergipe, mas a maior distância de Sergipe dá 2 horas de carro. Então, essa é a nossa maior distância, por isso que eu acho tudo distante na Bahia. E um calor igual a Barreiras. Sabe aquele desespero que a água não dá vencimento? Essa semana eu sei o que foi isso. A água não resolve. Você toma água, você passa protetor labial, você passa protetor solar, passa tudo. Aí você está desesperado naquele calor e entra no ar-condicionado. Aí você pensa que viu Deus. Quem acredita em Deus tem certeza que viu quando você entra no ar-condicionado. Aí entrei, tirei meu sapato no Museu de Arqueologia, estudante nova, recém-chegada na universidade. Tirei meu sapato, fiz o percurso todo descalça. Quando a gente volta na segunda-feira para a universidade, aí é professora de museus e turismo. Aí toda empolgada, pergunta, e aí, o que é que vocês acharam de mais interessante? Eu metida engraçadinha, digo assim, o ar-condicionado. Menina, eu quase perco a disciplina por causa dessa graça, mas juro a vocês que assim, a princípio, quando você entra no Museu de Arqueologia de Xingó, é o ar-condicionado. Me perguntaram essa semana como é que estava Barreiras. Eu disse, ou é um calor do inferno ou um frio do cabrunco, porque quando a gente chega no ar-condicionado, que vai chegar no final da tarde, esfria com vontade. Aí você vem pro calor e você quer voltar e fica nessa... Seu corpo não compreende o que é isso. Mas acho que é isso, Yuri. Alguma pergunta a mais? Eu queria, gente, novamente agradecer imensamente. Primeiro agradecer a Fernanda. A Fernanda já era minha parceira, a gente já fez outro trabalho juntos, Fernanda e Felipe. E no momento que ela me convidou ano passado para vir para Barreiras, eu aceitei de imediato. Eu disse, é só a gente acertar para avisar no trabalho, para ver se eu consigo sair.
E vou com o maior prazer. Como eu estava falando, Fernanda já era minha parceira, né? Agradecer imensamente, né, a oportunidade de ter tido contato com todas as pessoas que eu tive essa semana, a oportunidade de aprender e ver o interesse de aprender, né? A troca de experiências que eu senti, que eu encontrei aqui em Barreiras. Eu não consigo achar a cidade, porque só quero dizer o nome da minha. Muito obrigada a todos vocês. Eu estava falando, Leia, antes de você, quando você saiu, que eu consegui enxergar a potencialidade de cada um de vocês, né? Mesmo Melissa, a mais mansinha de todas, assim, a mais caladinha. A Lucas, que perturbou o juízo de todos os cristãos do mundo, né? A Alessandra, super organizada. Eu estava falando do quanto ela nos encontrou quando a gente começou a se perder no processo de organização da documentação. Então, assim, muito obrigada pelo privilégio de ter passado essa semana com vocês, né? De repente tem a outra oportunidade, eu vou voltar com muito prazer. Queria vir nadando para não vir de voo, mas voltarei com muito prazer. Espero que vocês sigam nesse projeto, assim, que, como a professora disse, é uma oportunidade de pesquisa, é um espaço riquíssimo de pesquisa. Todo mundo tem quem não tem meu Facebook ainda, me adicione. Eu estou pronta para dar as informações que quiserem, contribuir lá das Alagoas, quando eu chegar lá. E é isso. Muito obrigado, muito obrigada, né? E dizer que foi um privilégio grande. Queria agradecer a presença de Eudênia essa semana aqui com a gente. Queria também agradecer a presença de todos os colegas envolvidos, Banga, Melissa, Lê, Lucas, Daguento, Noel, Mailana. Cada menina foi embora. Você também estava? Rafaela, a Alice também, que foi montar. Enfim, todo mundo que contribuiu. Também agradecer ao empenho de Fernanda por estar dando continuidade a uma atividade que, como eu falei, né, é um espaço que a gente agora está se apropriando. E dizer que a Arqueologia do Oeste está de braços abertos para todos e todas. Muito obrigado pela presença de todo mundo.